Qual é a conexão entre o direito e a felicidade? Essa última pode ser medida ou determinada? O direito à felicidade é o tema do Reflexões de hoje. A busca da felicidade é o objetivo de todos nós, mas ela não depende só da gente. Educação, saúde e trabalho, por exemplo, são direitos expressos na Constituição. A felicidade também deveria ser? Será que vale a pena agregar mais um direito abstrato à nossa Constituição? Essa e outras polêmicas estão no Reflexões de hoje. Nossos convidados são o sociólogo Santiago Falú Varela e o advogado Saul Tourinho Leal. Saul Tourinho Leal, advogado, professor, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Santiago Falú Varela, diretor de projetos do Conselho Nacional de Justiça, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília. Bom, antes de iniciarmos o nosso programa, eu queria agradecer a presença dos nossos convidados de hoje, Karina. Dr. Santiago Falú Varela, que é doutor em Sociologia. Muito obrigado pela sua presença hoje. Grato eu, professor. E também agradecer ao Dr. Saul Tourinho, que é um grande especialista no nosso tema de hoje. Muito agradecido pela sua participação. Eu que agradeço. Uma alegria estar aqui na presença de vocês. Qual é exatamente o cerne da tese que foi defendida em benefício do direito à felicidade? Bom, professor André, a tese ela parte de uma observação segundo a qual a humanidade tem comprovadamente estruturado sua jornada, a civilização, sempre tentando escapar das dores e do sofrimento e guiando suas escolhas em busca de algo maior, que seria, penso eu, a felicidade. A partir do momento em que você constata que todos os grandes fenômenos da humanidade sempre tiveram essa dialética entre dor ou sofrimento e prazer ou felicidade do outro lado, imaginei que seria de bom tom ir um pouco além e tentar trazer essa dialética para o nosso tempo. A partir daí, claro, calhou de começar a haver no Brasil e no mundo algumas discussões mais específicas sobre essa ideia de felicidade. Ora se fala entre felicidade e economia, ora se fala entre felicidade e direito, felicidade e política pública, felicidade no ambiente de trabalho. Essa atmosfera me convidou a me dedicar ao assunto. Então, de alguma maneira, a raiz dessa tese foi essa observação. E sociologicamente nós também temos uma preocupação com a felicidade, não é isso? Sim, na verdade a disciplina científica ela lida a todo momento com parâmetros e a felicidade é um dos grandes parâmetros para se pensar no bem-estar das pessoas. E na verdade a disciplina das ciências sociais ela tentou se aproximar desse parâmetro pelo conceito de bem-estar. Bem-estar social, quando se diz respeito ao Estado, mas o bem-estar mesmo das pessoas, o acesso à renda, o acesso a serviços públicos básicos, educação, saúde. Mas mesmo uma disciplina científica ela tem muitos limites, né? É muito difícil você alcançar o sentido que todos nós temos sobre o que significa felicidade a partir de um conhecimento que se vale, que proponha a generalização, enfim, a sistematização e a generalização. Então, acho que a grande perspectiva das ciências sociais para o debate sobre a felicidade é, na verdade, a possibilidade de o direito e de o Estado alcançar níveis maiores, propiciar níveis maiores de integração das pessoas em grupos, enfim, em sistemas de crenças. Há uma perspectiva bem clássica na sociologia que identificava a felicidade a níveis de integração social. E o teste científico disso foi a partir do oposto da felicidade, o oposto extremo, que seria o suicídio. Então, um sociólogo francês clássico, um dos pais da sociologia, fez uma pesquisa que demonstrou que níveis baixos de integração social das pessoas, né, a grupos e a sociedade, era um causador importante dos suicídios, né, ainda no século XIX. Então, isso pode vir a ser considerado um bom parâmetro, um bom contraponto para o direito à felicidade também. Então, Santiago, você avalia esse novo direito
como uma perspectiva de atuação do Estado de uma forma muito mais efetiva, concreta, mas dentro de um plano, vamos dizer assim, de normas programáticas. Nada que se consiga de uma forma imediata. É muito difícil alcançar a felicidade até mesmo individualmente, quanto mais se a gente está pensando no conjunto da sociedade. O que, na verdade, eu trago é a necessidade de que o direito complexifique um pouco mais o olhar sobre o que seja felicidade, e que ele se torne, na verdade, um espaço também de discussão da sociedade, não apenas da relação entre indivíduos, né? Eu sei que há no direito grande preocupação, direitos coletivos, direitos sociais, mas quando se vê na prática é muito difícil você encontrar categorias como essa, né? Concretizadas no âmbito da prática jurídica, por exemplo. Agora, antes de te passar a palavra, se eu te ouvir, isso que vocês acabaram de colocar, não é, traz um seguinte questionamento, porque, na verdade, é muito difícil trazer um conceito completo, cabal ou definitivo sobre felicidade para ser incorporado pelo direito como um valor já definitivo. Sim. Não é? Sim. E aí fica essa ideia. Então, o direito à felicidade é a perspectiva de ou só a perspectiva de um caminho? É mais procedimental, utopia, né? Ou é mais de integrar, não é? Como o Santiago em algum momento também colocou, quer dizer, integrar as pessoas em determinados grupos ou em determinadas situações, de maneira que elas, a partir dali, possam buscar a sua felicidade ou estarem integradas e, portanto, terem condições de levar adiante um projeto pessoal de vida ou de experiência, seria isso? Professor André, eu penso que essa complexidade não é estranha a nós que lidamos aqui e acolá com os dilemas que são abarcados pela Constituição. Veja, quando se fala que é preciso proteger a fé, ou proteger os cultos, ou proteger os locais de culto, ninguém vai levantar a mão para dizer, mas deixa eu dizer qual é o teu Deus, ou deixa eu dizer o que é Deus. Você assegura o caminho, e aqui fez uso da expressão procedimental, um curso, um caminho, os meios pelos quais, e a partir daí, cada um é livre para professar a sua fé. Eu acho que a partir do momento que o Estado eventualmente levantar a mão e dizer eu vou baixar por decreto um conceito de felicidade, todos nós estamos em maus lençóis. Quando você vai pesquisar, normalmente os estados que se aventuraram a fazer isso são estados que não trazem na sua estrutura a ideia de liberdade ou democracia que nós trazemos. Nós estamos tendo aqui, todo mundo tem acompanhado com muita, eu diria que perplexidade, o que tem acontecido com os nossos vizinhos na Venezuela. Todo mundo tem visto o que tem acontecido. E na Venezuela, já pós-Maduro, tem o Ministério da Felicidade. Não, vem por decreto. Não adianta ser assim. Na Arábia Saudita, e não parece que a Arábia Saudita aparece nas nossas reflexões como sendo um país de extraordinária liberdade ou deferência à democracia, tem um Ministério da Felicidade. Esse é um paradoxo que exatamente a fluidez do conceito gera. É por isso que cabe a nós investigar para fazer os recortes, para traçar os contornos, ainda que seja, como você sugeriu agora. Então é o caminho, então é o procedimento. Eu alcanço a felicidade pelo bem-estar. Eu alcanço a felicidade por meio de relações harmoniosas. O mero fato de nós já estarmos dedicados a isso, já de alguma maneira incrementa a possibilidade de haver limites ao abuso, ao voluntarismo e ao mau uso eu acho uma tese extraordinária. Não a minha tese, a tese de que todos nós precisamos almejar em algum lugar da vida um bem maior, poderia ser a felicidade. Só finalizando, tive uma experiência extraordinária na África do Sul recentemente, e quando o chamado arquiteto do apartheid lança o modelo do apartheid, que era um modelo econômico, era um modelo inicialmente econômico, como é que eles iam distribuir a produção, ele disse que aquilo dali, o apartheid, estava sendo implementado para consagrar a felicidade das pessoas, porque os brancos viveriam com os brancos e os negros viveriam com os negros. Aí vem o Santiago hoje, pelo olhar da sociologia, e diz, felicidade é integração, felicidade é diversidade. Então, veja, é um laboratório extraordinário para ser explorado. E nós, do direito, não podemos negligenciá-lo porque ele é fluido, ou porque ele é complexo. É uma tarefa árdua, eu reconheço, sofri por isso.
mas é exatamente de tarefas em tarefas que a gente vai construindo e deixando para a próxima geração algum fruto das nossas, pegando a deixa do programa, as nossas reflexões. Saul, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando o gancho. Quando a gente lê o artigo 3º da Constituição, nós temos ali os objetivos fundamentais da República. E dentre esses objetivos fundamentais, eu creio que o legislador constituinte, 88, já quis inserir ali um conceito de felicidade, não de uma forma expressa, mas quando ele propõe criar um Estado, uma república justa, livre e solidária, em que se promova uma sociedade livre de qualquer tipo de discriminação de sexo, raça, cor, idade, de uma certa forma, ele já tem essa perspectiva de se criar justamente uma sociedade que busca essa felicidade para o seu povo. Não seria mais ou menos por aí? A felicidade ela já está na Constituição. Como? Aonde? Eu olho, leio e não vejo a palavra felicidade. Ora, mas a Constituição fala em bem-estar. O bem-estar ele pode ser objetivo, sala refrigerada, incrementa o meu bem-estar, tive um ganho. Água quente, para tomar um banho numa manhã fria, eu tive um incremento no meu bem-estar. Aí vem os direitos sociais, normalmente a gente fala. Mas há uma dimensão subjetiva, porque tem gente que tem todo acesso a esse bem-estar objetivo e ainda assim está triste, está deprimida, está depressiva. Há uma dimensão emocional nesse aspecto do bem-estar. E a partir daí que abre-se espaço para se investigar a questão da felicidade. Então, quando você invoca os objetivos da República, no preâmbulo já se fala em bem-estar. E esse bem-estar não é só objetivo, tangível, material. Há uma dimensão imaterial na existência. Isso tudo nos remete a uma pergunta que eu acho que é crucial. A gente está naturalmente sendo levado a essa pergunta que é: devemos incluir na Constituição uma cláusula expressa sobre o direito à felicidade? Mas a gente vai deixar essa discussão para o segundo bloco do programa. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora e a gente volta em instantes para falar mais do direito à felicidade. Até já! O direito à felicidade é o tema do Reflexões de hoje. A tese, ela parte de uma observação segundo a qual a humanidade tem, comprovadamente, estruturado sua jornada, a civilização, sempre tentando escapar das dores e do sofrimento e guiando suas escolhas em busca de algo maior. A disciplina científica, ela lida a todo momento com parâmetros. E a felicidade é um dos grandes parâmetros para se pensar no bem-estar das pessoas. Direito à felicidade, esse é o tema do nosso programa de hoje. E justamente sobre esse assunto, Santiago, eu faço a seguinte pergunta. Você acha mesmo que é necessário inserir no texto da Constituição, por uma emenda, esse direito à felicidade? Você acha que isso realmente vai facilitar a vida do Poder Judiciário, a atuação do Poder Judiciário na solução dos casos concretos? Eu vejo essa questão como se a gente estabelecesse uma meta, mas a gente não desse nenhuma dica sobre como alcançá-la. Então, eu acho relevante ter a meta, assim como eu acho relevante ter um direito constitucional à felicidade. Mas é importante, igualmente importante, que a gente cuide do meio do caminho. O que o judiciário deve ser capaz para dar concretude ao direito constitucional à felicidade, se ele vier a existir algum dia. Eu acho que é muito importante que a gente pense sobre isso. Ser feliz deve ser entendido como um grau de satisfação das nossas necessidades. Só que essas necessidades, elas mudam. Então, a necessidade de alguém que tem privação de comida é ter todos os dias um prato de comida, ele será feliz. Já ao passo que, em outros contextos, a felicidade pode ser alcançada pelo fato da pessoa ter acesso a filé mignon, geleia de mirtilo e queijo de cabra holandês todos os dias, ter escola bilíngue para os filhos, enfim, ser satisfeito no trabalho. Então, o judiciário, para dar concretude a esse direito, ele precisa ser capaz de relativizar o que é ser feliz ou quais são as necessidades de determinada pessoa e o que é ser feliz para determinada outra pessoa. Mas isso pode cair num subjetivismo, que é a dimensão que o Dr. Saul aqui já nos lembrou dela, essa dimensão emocional, né, das pessoas. Quer dizer, aí o judiciário corre o risco de se tornar muito decisionista, quer dizer, vai haver uma variação muito grande, quer dizer, esse é o problema de não haver
índices seguros ou critérios seguros sobre um possível direito à felicidade de maneira expressa na Constituição. Né? Isso pode trazer mais dor de cabeça ao judiciário do que solução. Né? O judiciário pode ser instado por demandas que exigem do Estado prestações que são provavelmente inacessíveis a muitos, mas que também não devem ser obrigação do Estado. Né? Então, pode haver muita confusão, não é, ainda, Santiago? O Estado deveria ser capaz, com essa meta, entre aspas, de fazer uma sociologia, uma antropologia em tempo real ao decidir, né? Porque, na verdade, as ciências sociais se valem dos parâmetros dos outros para tirar as suas conclusões. Talvez seja muito exigir do judiciário a concretização desse tipo de direito. Talvez seja o caso mesmo da gente seguir entendendo felicidade como algo próximo do bem-estar, como algo um pouco mais absoluto, né? Da prestação social do Estado, como a Karina já havia mencionado. Eu acho que está muito relacionado com aquela ideia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, não é? Então, você alcançar essa felicidade dentro dessas circunstâncias envolveriam esses dois conceitos. Até para não banalizar, né? Exatamente. Não, claro, porque quando você... Eu entendo perfeitamente a preocupação. Quando você trivializa, você tira o valor do bem protegido, né? E isso é perfeito. E quando você, Karina, fala da dignidade da pessoa humana, a minha tese de doutorado, ela reapresenta uma escola filosófica que ficou um pouco esquecida, mas que de repente volta com muito vigor, que são os utilitaristas. E o meu raciocínio é que os utilitaristas, cuja meta central é a ampliação da maior felicidade para o maior número de pessoas possível, ele, de alguma maneira, nas sociedades contemporâneas, baseadas na dignidade da pessoa humana, cujo o centro irradiador normalmente das constituições ou da legislação ou da ideia de direitos humanos é a dignidade da pessoa humana, eu consigo fazer um casamento virtuoso. Vou dar um exemplo. Você pode dizer que, isso é Stuart Mill quem fala, você pode dizer que os homens, em um dado momento da história, em geral, eles se sentiam felizes, sinceramente, quando você perguntava, sinceramente felizes, quando eles oprimiam as mulheres. Porque dava a eles um sentimento de relevância e desse sentimento de relevância, ainda que oprimindo alguém, eles se diziam felizes. Daí vem a dignidade da pessoa humana e diz, olha, esse prazer não me serve. Esse prazer não serve à sociedade. E aqui a tese entra a figura da vedação dos chamados prazeres sádicos, que são os prazeres, o fato de eu reportar felicidade ou prazer oprimindo o outro. Eu reportar felicidade ou prazer excluindo o outro, destruindo a autoestima alheia. Aqui já começa um fator de limitação de voluntarismos ou da banalização de uma ideia de felicidade. Então você diz, olha, felicidade não é, pelo menos um projeto constitucional de felicidade, não é isso. Isso aqui não é felicidade. E se você for ver, André, Karina e Santiago, quando o Supremo ele justifica determinadas decisões, como por exemplo as decisões das cotas, há o argumento de que está ali aplicando o chamado método da proporcionalidade, que é muito lembrado, ele está fazendo um exercício, na verdade, utilitarista. Ele está dizendo, ministro Lewandowski, as cotas, no longo prazo, ela vai ampliar o saldo de utilidade da sociedade, porque integrando, ela vai trazer uma sociedade mais harmônica, mais diversa, e só não falou mais feliz. Também utilitarista. Exatamente. Também utilitarista. Com certeza. Mas, na sua visão, só para não deixarmos de tocar nesse assunto, precisaria de uma cláusula expressa na Constituição? Muito bem. Eu acho que não. Eu acho que quando você coloca um direito à felicidade, você explicita. Mas veja, toda a ideia de felicidade dentro de ordenamento jurídico, como política pública, tem uma origem muito forte nos Estados Unidos. E aí, quando você investiga os Estados Unidos, não tem na Constituição.
tem na Declaração de Independência, que é quase como uma norma preambular para o modelo deles. Então, se os Estados Unidos evoluíram tanto nessa discussão sem ter na Constituição, por que necessariamente nós só podemos avançar? Mas há pouca coisa na Constituição dos Estados Unidos, né? Culturalmente eles são muito distintos. Eu concordo. Por esse raciocínio, talvez eles ainda tivessem tratando de liberdade de expressão no telégrafo, ou coisa desse tipo. Ou falando sobre mobilidade urbana em charretes, né? Coisa do tipo. Concordo, André. Mas ainda assim, vamos ver, por exemplo, ainda na deixa do Santiago, imaginando felicidade como um bem-estar subjetivo, porque o bem-estar objetivo, por si só, ele não assegura esse incremento mais individual ou subjetivo intangível. Ainda que a gente trate disso, a Constituição é repleta de disposições falando de bem-estar. Ao contrário da americana, que é bastante reduzida, a nossa ela é analítica. Sobrando bem-estar, está sobrando bem-estar aqui. Está sobrando de bem-estar e de estado econômico. E a nossa Constituição ela foi sensível também a essa questão. Quer dizer, a incorporação da massa de trabalhadores numa sociedade, numa democracia, isso também gera um sentimento de felicidade. Quer dizer, não é só, na minha visão, acho que não é só a questão do estado social, acho que também é do estado econômico. Quer dizer, as pessoas terem condições de trabalho e poderem participar, estarem integradas democraticamente do ponto de vista produtivo, quer dizer, das decisões que são relevantes para o país do ponto de vista econômico, né? Não só das decisões políticas. Então, isso só para dizer que, de fato, a Constituição ela é repleta, não é, de partituras de felicidade, vamos colocar assim. Quer dizer, basta uma leitura, talvez, que seja mais atual ou vocacionada para a felicidade. Mas falta desenvolver melhor o assunto para o próprio judiciário, não é? E professor André, pegando essa sua deixa extraordinária, há uma parte da tese, isso está muito comum hoje em dia, as chamadas pesquisas sobre felicidade. Então você faz uma entrevista e o sujeito ele vai dar uma nota. O seu dia foi quão feliz de 0 a 10. E ali você acompanha a coletividade por um período e vê quais fatores sociais jogaram esses indicadores para cima ou para baixo. E tem pesquisas mostrando que, e aí é exatamente a sua deixa, que o trabalho é um dos elementos que mais influencia a autoestima da pessoa e, consequentemente, esse bem-estar subjetivo. Não necessariamente pelo salário, mas pelos laços que ligam e pela sensação de engrandecimento que desperta na pessoa. Portanto, veja só, há 2 anos saiu uma pesquisa no Brasil em que colocava o Brasil como um dos países mais felizes do mundo. Imagina essa pesquisa feita hoje, com o quadro que nós temos hoje. Então, é esse tipo de indicativo que mostra que o país, os seus intelectuais e a sua comunidade enxergam no outro dor e sofrimento. E exatamente por isso tentam, na medida das suas possibilidades, incrementar isso e seguir de alguma maneira contribuindo. O novo Código de Processo Civil, quando ele implementa de uma forma muito mais contundente a conciliação, evitando a intervenção do Poder Judiciário, já estaria, de uma certa forma, em busca dessa felicidade, fazendo com que as próprias partes litigantes componham esse conflito sem a necessária intervenção do Judiciário. Eu acho que isso é o legislador também, de uma certa forma, buscando a menor intervenção para se alcançar essa felicidade, né? Porque muitas vezes o juiz, quando decide, ele não resolve o conflito em si, né? Sim, o casal continua brigado, claro. Ele não volta a se falar. Então, eu diria que em diversos aspectos o ordenamento jurídico, a partir da Constituição, já incorpora a felicidade. Sim. Eu acho que o que talvez nos preocupe seja incorporar mais um princípio, né, que muitas vezes pode vir a ser utilizado de uma maneira inadequada. Eu sou daqueles que acham que é possível, sim, a concretização da Constituição diretamente, né? Então, aí é claro que a construção disso no Poder Judiciário sempre vai ocorrer de uma maneira progressiva, incorporando, não é, experimentos, experiências, discussões e obviamente com isso a gente vai alcançando um nível satisfatório de realização da Constituição, né? Mas talvez de fato nós não precisemos, porque o direito à felicidade está já no nosso ordenamento jurídico. O tema é muito rico,
né? É um tema muito interessante, polêmico em certo sentido. Mas infelizmente nosso programa chegou ao fim, né? A gente agradece mais uma vez a presença dos nossos convidados aqui hoje no Reflexões. E você pode rever este debate sobre o direito à felicidade aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site, tvjustiça.jus.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Reflexões.